Beleza. Paz do Senhor, irmãos. Acho que está um pouco baixo, Dani. Ou não sei se eu consigo escutar aqui. Uma alegria. Agora veio. Uma alegria, uma responsabilidade de poder estar mais uma vez cooperando na edificação da igreja. E a minha oração nesses dias foi para que o Senhor falasse e não nós. Apenas nos usasse, mas que Ele falasse a corações aqui nessa noite. Porque podemos às vezes fazer o maior e melhor discurso. Se as nossas palavras não estiverem encharcadas do Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus para nos convencer. Obrigado, Marcos. De nada adianta. Vai ser algo que alcançará o nosso psicológico, nossa mente, mas não alcançará o nosso espírito. E a palavra em Coríntios fala sobre que o Espírito comunica com o Espírito. E é nesse sentido que orei nesses dias. E que em nome de Jesus nessa noite possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Deixa eu me organizar aqui. Está sendo filmado aqui ou só gravado o áudio? Filmando? Então valeu a pena pentear o cabelo, né? Né? Ficou bom? Ficou bom? Vamos lá, gente. Glória a Deus. Que quero trazer nessa noite, como o Marcos falou muito bem nessa manhã, não é nada novo, não é nada inventado. Nós não queremos inventar aquilo que já foi criado pelo Senhor Deus. Nós ouvimos o Marcos falar hoje de manhã sobre identidade, sobre aquilo que somos em Cristo, nossa filiação, nossa origem. E se nós sabemos nossa origem, nós também temos que saber o nosso destino. Sempre que nós pegamos o Waze, acho que já falei sobre isso, né? Uma vez, mas sempre que nós temos o Waze ou pedimos a localização de algum lugar, sempre o Waze depende da localização onde estamos. Então nós temos a nossa origem, nós temos da onde nós somos criados, feitos, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Esse é o nosso destino. Amém? Mas nessa noite quero trazer a mensagem sobre conhecer para reticências. Continuamos no próximo capítulo. Mas quero falar aqui hoje sobre o conhecimento de Deus, sobre conhecermos a Deus. Não precisa abrir, está no slide aqui, vamos ler junto 2 Coríntios 5, 16 e 17. Antes de lermos, só um detalhe, às vezes já pensamos em ter conhecido o Senhor. E de fato, já temos o conhecido. Mas o conhecimento que Deus deseja de nós não é um conhecimento apenas de informação. Não é um conhecimento que diz respeito àquilo que cerca apenas nossa vida aqui terrena. Então, nessa noite, quero trazer algo para que nós pensamos juntos. O conhecer a Deus da maneira correta. Vamos ao texto. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que,
nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo traz para nós aqui, Paulo está trazendo um novo entendimento, uma nova forma. O texto nos diz que daqui por diante. Paulo primeiro fala que algumas situações no verso 16 vai nos dizer algo no plural, nós, todos nós. Paulo se inclui nisso, mas fala que nós conhecemos, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso é um conhecimento terreno, conhecimento de pessoas. Mas o que Paulo nos diz é, se antes também conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não mais. Então Paulo vai trazer para nós um novo entendimento, querendo dizer em algo mais profundo. Quantos lembram do texto de Ezequiel, que fala sobre o rio de Deus? Que o rio de Deus sai do trono, e ali o anjo do Senhor toma o profeta pela mão e vai o levando o rio adentro, aumentando uma profundidade, aumentando um conhecimento, aumentando um domínio daquele rio que vem do trono de Deus sobre o profeta. Hoje nós temos o Espírito Santo, esse rio de Deus, que nós podemos entrar, esse conhecimento de Deus, que podemos adentrar, e isso não tem fim. A palavra nos diz, nós somos sabedores disso, que o Senhor Deus, Ele é infinito, Ele é o alfa e o ômega. O Senhor não tem começo, o Senhor não tem fim. Então, eu não quero desanimar vocês, mas nós não conheceremos o Senhor Deus em sua plenitude. Mas é algo que nós temos que buscar, conhecê-lo dia após dia. Então, Paulo primeiro fala no verso 16, daqui por diante, e no final do verso 17 vai falar, se fizeram novas. Paulo está falando de um tempo novo, de algo novo, mas ele traz algo assim, a ninguém conhecemos segundo a carne daqui por diante. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não mais. Por que Paulo se coloca nisso? Paulo, em um tempo de vida, ele conheceu a Cristo segundo a carne. Todos sabemos que Paulo perseguia Jesus. Paulo perseguia a sua igreja. Paulo perseguia os cristãos. Com certeza Paulo sabia da pessoa e da fama de Jesus. Mas até Paulo conhecer Jesus em espírito e em verdade, algo mais profundo, o que ele fazia com Cristo e a sua igreja era tirania. Mas Paulo também foi transformado, então por isso Paulo usa isso, nós, daqui em diante, não mais segundo a carne. Querendo falar algo que tenhamos que olhar para o Senhor de uma outra forma, não mais dessa forma antiga, mas de uma outra forma. Minha ideia hoje é que olhemos para a humanidade com dois aspectos. Os que não conhecem a Cristo e os que conhecem a Cristo. Podemos dividir assim a humanidade. Aqueles que conhecem e os que não conhecem. Os que conhecem a Cristo, dividindo a humanidade em duas partes, nós podemos olhar para esse conhecimento e vermos que Paulo nos diz aqui no texto que tem duas formas. O conhecimento segundo a carne e o conhecimento de outro modo, que podemos chamar hoje, colocar esse nome, um conhecimento espiritual. E o que quero dizer hoje, trazer a nós hoje um conhecimento sobre isso, conhecimento segundo a carne, conhecimento espiritual e o avanço e progressividade nesse conhecimento. Conhecimento de Deus segundo a carne. Quero abrir com vocês, não sei se está aqui. Não. Podemos abrir aí, Ioca, João.
12, 46. Desculpa, 12, 4 ao 6. Ioca, por favor. Mateus 16, 13 ao 17. Depois vamos para esse texto. A palavra de Deus, ela é completa. Por muitas vezes ela se explica. Nós olhamos Paulo falando sobre isso, um conhecimento segundo a carne e um conhecimento segundo o Espírito. Mateus 16, 13 vai nos trazer uma base para esse conhecimento segundo o Espírito, segundo aquilo que Deus espera de nós. Vamos ao texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus, não foi essa a pergunta que fez, perguntou aos discípulos, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse outro modo que Paulo vem nos trazer em sua palavra, não sendo segundo a carne, mas segundo o Espírito, é algo revelado da parte de Deus aos homens. Não algo por ser chamado revelado, tem que ser algo... Pedro aqui não teve uma visão, não foi algo estrondoso, não foi algo que o arrepiou de cima a baixo, mas foi algo que o Senhor Deus o revelou. A palavra revelar, deixa eu pegar minhas anotações aqui, vem de algo revelado, vem da base de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da palavra, é um livro da revelação de Jesus. A palavra Apocalipse é algo revelado, mas no original, isso nos dá a entender que como algo remover o véu, abrir os olhos, tornar visível. Deus aqui abriu os olhos de Pedro a respeito de Cristo Jesus. E é isso que nós temos que ter o olhar nessa noite. Um conhecimento segundo a carne, um conhecimento espiritual revelado e a progressividade desse conhecimento. Agora sim, Oca, podemos ir para o texto de João. Falamos aqui agora, vamos falar sobre o conhecimento segundo a carne, e eu quero falar com vocês a respeito de Judas. Judas, como todos os discípulos, andou com Jesus. Judas, como todos os discípulos, viveu próximo de Jesus. Judas, como todos os discípulos, vivenciou milagres de Jesus, incontestáveis. Judas não foi só exposto ao convívio, mas foi exposto a todo o ensino, a unção e milagres da parte de Deus através de Jesus. Porém, o texto de João 12, do 4 ao 6, fala sobre a mulher que vinha
que vinha derramar o perfume aos pés de Jesus. É isso? Abre um texto antes aí, mano. Isso. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E João aqui revela o coração de Judas, dizendo: isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas viveu de maneira assombrosa os cuidados de Jesus. Judas dormia por muitas vezes junto com os discípulos de Jesus, no mesmo teto. Como falei, ele via o Senhor se manifestar, ele viu o poder, ele viu o Senhor alimentar 4.000 homens, ele viu todas essas coisas. Mas em seu coração havia um outro Senhor. A palavra nos diz que não se pode servir a dois senhores. E Judas, infelizmente, tinha um Senhor em seu coração: as riquezas. A palavra fala, não se pode adorar a Deus e a Mamon. E o que impossibilitou Judas ser um filho, um discípulo salvo, foi que em seu coração havia outro Senhor. Mas os olhos de Judas, o conhecimento de Judas, parou até a carne de Judas, não entrando em seu coração e gerando nele transformação. Te pergunto, quem escolheu Judas? O próprio Cristo escolheu os 12. Cristo não errou na sua escolha, mas Cristo quis revelar a nós o perigo de andarmos com Ele e não termos Ele como Senhor. Judas é chamado como filho da perdição. Judas se conteve apenas no relacionamento com Jesus e não no conhecimento. Outra pessoa que quero dizer também aqui nessa noite. Parou aí? Não é brincadeira, mas os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Isso é um pouco assustador e um pouco traumático, talvez, mas eu quero que isso traga cura sobre nossas vidas, porque às vezes nós somos menosprezados, e também Jesus o foi. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, mas como o homem nunca pecou, não se achou engano em sua boca, não havia lamúria em sua boca. E os irmãos de Jesus viveram com ele. A princípio não creram em seu irmão. Isso acho que para Jesus era algo muito triste. Nós nos entristecemos quando nós não somos, talvez, amado, respeitado, querido, mas o texto de João, pode abrir, ó, por favor, João 7, desculpa, isso, João 7, espera lá, João 7, do 3 ao 5. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas,
manifeste-se ao mundo. Os irmãos de Jesus não estão encorajando Jesus a isso. Os irmãos de Jesus estão caçoando do próprio Cristo. Tanto que no 5 nos diz assim: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus cresceram com ele, na mesma casa, com os mesmos pais, mas talvez tomados por um sentimento invejoso, um sentimento de disputa, de divisão, eles não criam em Jesus e queriam mais que ele, já que você é o bom, vá e se mostre ao mundo com todo o menosprezo possível. A palavra em Marcos 6, do 3 ao 6, vai nos dizer essa verdade de que eles eram, Marcos 6, eram irmãos e viviam todos na mesma casa. Vai nos dizer assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Mas por causa dessa incredulidade e desse menosprezo, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. O texto aqui nos fala, os homens falando sobre Jesus: não é esse Jesus, irmão de Tiago, de José, Judas, Simão? Suas irmãs não vivem entre nós? Eles viviam como irmãos, como uma família, mas no coração dos seus irmãos havia incredulidade quanto ao Cristo. O que eu quero dizer e trazer com isso é que a proximidade de Jesus não é suficiente. Nós estarmos diante do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele onde habita a plenitude de Deus, não é suficiente. Nós precisamos adentrar um lugar de conhecimento. Esses irmãos de Jesus, a certo modo, o tentaram até prendê-lo. Em Marcos 3, 21, vai nos dizer assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Quem são esses parentes? O verso 31 vai nos dizer: nisto chegaram a mãe, talvez a mãe para tentar segurar os irmãos de Jesus: para, não fazem isso, é seu irmão, ele é o Cristo. Ele foi me falado através de profecia, o anjo me falou, ele é o Salvador de nossas vidas. A mãe talvez tentando intermediar, mas os irmãos de Jesus, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Nesse mesmo contexto, os irmãos de Jesus vão até o local onde Jesus está, a casa está lotada, pessoas ouvindo sobre o Mestre, ouvindo, se maravilhando com as maravilhas de Jesus, mas os irmãos vão lá e falam: poxa, esse cara enlouqueceu, vamos lá segurar ele, porque não é possível que... está fora de si. É até meio difícil, né, nós olharmos para isso e pensarmos dessa forma. Mas o que quero dizer é que existe uma hora em que toda essa realidade pode sim, não é quebrar, é mudar. A nossa realidade de vida pode ser mudada. Como falei, Paulo também foi um homem que conheceu Jesus. Com certeza, ele ouviu relatos, com certeza ele foi um daqueles que talvez na espreita ficava ali ouvindo sobre Jesus e para persegui-lo, para matá-lo, para pegá-lo em algum erro e fazer com que Jesus fosse preso e morto. E Paulo, então, por um tempo, vive num conhecimento de Jesus,
segundo a carne. Mas o que quero também trazer é que, em determinado ponto, esse conhecimento segundo a carne pode sim terminar. Nós podemos fazê-lo terminar. Não só nós, não é uma decisão unilateral nem só nossa, nem do Senhor Jesus. Quantos lembram do assunto que trouxe sobre sermos ajudados pelo Espírito? Que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, é uma ajuda mútua, é algo que nós pegamos aquele peso juntos e fazemos força contra o outro sobre um objetivo ou sobre uma coisa, e ali então conseguimos carregá-la, conseguimos tomá-la, mudar de lugar, e assim também a nossa vida espiritual. Em determinado ponto, os irmãos de Jesus que não o conheciam, não criam nele, foram atrás dele para prendê-lo. Em determinado ponto, essa história muda. No início da história da igreja, Jesus é assunto aos céus, em Atos, e no capítulo 1, do verso 1 ao 12, fala sobre essa história, sobre essa realidade que Jesus é exaltado, posto à direita do Pai. Mas no verso 13 e 14, tem algo aqui que começa a mudar. Atos 1, 13 e 14. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Nesse contexto, Judas não está mais entre os 12, já havia derramado sua vida, tinha se jogado e se acabado, morto por ter entregado o Cristo por 30 moedas. Então aqui estão os 11 discípulos de Jesus, reunidos, talvez com alguns sentimentos em seu coração, mas ali eles iam escolher o 12º discípulo que assumiria o lugar com eles. Mas olha o que fala o 14. Todos estes perseveravam, unânimes em oração. Todos esses quem? Os 11 discípulos. Olha o que diz o texto. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus nessa hora estão junto com a igreja, unânimes, buscando e esperando a promessa do Senhor. Algo começa a mudar no coração de Tiago, das suas irmãs, e eles se juntam como igreja para se sujeitarem à direção e à grandeza do Senhor. Algo começa a virar uma chave. O que começa a mudar no coração desses homens? O conhecimento. O conhecimento da carne começa a dar espaço para um conhecimento espiritual, um conhecimento revelado. Certamente, aquilo que Jesus trouxe aos discípulos e também os seus irmãos ouvindo, relatando tudo o que aconteceria: eu serei morto, no terceiro dia ressuscitarei, e sobre vós virá o Espírito, e serei assunto aos céus. Eles contemplaram toda a palavra de Jesus se manifestando, e isso começou a ser revelado, foi tirado, removido o véu, e eles começaram então a fazer parte da igreja do Cordeiro. Conhecimento segundo a carne foi transformado em conhecimento espiritual. Seus irmãos acompanharam tudo isso. E depois, em 1 Coríntios 15, verso 3 ao 7, vai nos dizer assim: antes de tudo,
entreguei a vocês o que também recebi. Paulo nos dizendo sobre a pessoa de Jesus, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Cefas aqui é Pedro, e depois aos 12, verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Já imaginou? Que dia, hein? 500 pessoas reunidas e de repente Jesus aparece nessa reunião. Jesus adentra o local, apacentando corações, confirmando as suas promessas, trazendo ali toda a fonte de esperança de volta. E esse Jesus glorioso está aqui também nessa noite. Por mais que não podemos vê-lo, nós sabemos de que ele está. Jesus é real aqui, mas o verso 6 diz assim: depois, esse mesmo Jesus que apareceu a Cefas e depois aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Jesus tem uma aparição específica ao seu irmão. E essa aparição a Tiago o transformaria em uma das colunas da igreja. A presença do Cristo revelada a nós transforma nossa identidade, transforma o nosso coração, transforma nossas vidas, a ponto de passar de incrédulos a ser colunas diante do Senhor. E esse conhecimento que o Senhor quer nos trazer nesses dias, e sobre isso que estou falando sobre Tiago. Tiago assume um lugar de liderança na igreja em Jerusalém, porque ali muitos dos apóstolos, Pedro, eles começam a viajar e a proclamar o evangelho, e a igreja de Jerusalém então tem que ser suprida por algum líder. E quem é esse homem que se levanta como autoridade de Deus, uma voz de autoridade? Tiago, o então incrédulo, passa a ser um homem ali como coluna da igreja de Deus. Em Atos 15, 12... e 13, vai nos dizer sobre Tiago. Fala sobre o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Tiago já está entre os líderes da igreja, entre homens fundamentos no corpo de Cristo. Provavelmente quando Pedro e os demais apóstolos não permanecem em Jerusalém, devido às viagens, Tiago se tornaria o grande líder, a ponto de ser chamado em Gálatas 2:9 de coluna da igreja. Que mudança, meus irmãos. Vamos do 7 aqui. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro, Paulo falando aqui, foi confiado o evangelho da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, olha só quem está lá, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. A presença de Jesus nos transforma, mas o conhecimento dele é que nos transforma de maneira tal de trazer a incredulidade por terra e de nos levantar
como homens chamados por Ele. E como esse texto de Gálatas 2,9 fala, poxa, será que esse Tiago não é outro Tiago? Em Gálatas 1,9, Paulo se refere a esse Tiago, nos dizendo assim: como já dissemos, e agora repito, se alguém está... Desculpa. Eu abri Gálatas. A passagem fala que... Só um minutinho. Fala sobre Paulo referindo a esse Tiago como o irmão do Senhor. 19? Isso. Paulo fala aqui, ó, e não vi outros dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Tiago passa como um apóstolo de Cristo, como um homem que aconselharia, que ensinaria, que edificaria a igreja do Senhor. Essa é uma mudança grande na vida de Tiago, mas o Senhor quer também fazer essa mudança em nossas vidas. O que aconteceu, né, nesses irmãos de Jesus que não criam e passam a crer, o que pode ter acontecido, o que aconteceu é essa virada de chave de um conhecimento terreno a um conhecimento espiritual. Como o próprio Paulo diz, né, não conhecemos mais segundo a carne. Paulo também, como aquele que falei que perseguia a igreja, ele começa a ser um homem naquela viagem a Damasco, em que ele se encontra com o Senhor em uma visão. Aquela visita do Senhor a ele o transforma a ponto dele ser o que nós conhecemos de Paulo hoje, de um perseguidor, um tirano da pessoa de Jesus, a um homem que seria fundamental na igreja, na história da igreja. E o que quero falar sobre isso é que existe sim transformação na nossa vida, e essa transformação tem que ser algo revelado, algo espiritual. E existe um conhecimento sem transformação, segundo a carne. Não quero que pensem, poxa Moisés, você está falando que depende somente de nós. Não, essa realidade da palavra, que Jesus nos diz aos discípulos e a nós, sem mim nada podeis fazer, ela continua sendo verdadeira. A palavra fala em Jesus dizendo que Ele é quem revela ao Pai a quem Ele quer. Mas nós, como filhos, precisamos buscar este conhecimento com transformação, um conhecimento espiritual. Esse conhecimento que nos transforma é algo progressivo. O Evangelho nos fala a respeito do conhecimento de Cristo. Em Efésios 4:20, vai nos dizer, Paulo nos dizendo, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Temos sim que aprender do Senhor. É necessário e é a base para que o conheçamos. Mas esse conhecimento tem que ser profundo, tem que ser buscado. Como falei hoje pela manhã, o salmista fala sobre um cultivar de uma intimidade com o Senhor, um cultivar de busca, de contemplação, de conhecimento, para que esse conhecimento não fique apenas sendo um conhecimento informativo. Ouvirmos falar de Cristo, poxa vida, precisamos, e é o melhor que você pode escutar na tua vida. Mas não só. Paulo fala, né, ali no 4:20 sobre a ceia.
desculpa, no 4:20 não, Paulo vem ensinar sobre a ceia do Senhor, ele fala assim, ó, eu vos entreguei o que recebi do Senhor. Havia sim ensino, havia aprendizado sobre Jesus, mas mera informação para alguns e vida para outros. A transformação é algo progressivo. Em 2 Coríntios, acho que não está indo aí. Foi? Foi. Não, acho que pulou um texto. Em 2 Coríntios 3:18, vai nos dizer sobre um conhecimento e transformação progressiva. Olha o que diz o texto. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Conhecimento é algo progressivo, meu irmão. Conhecimento é algo a ser buscado. Conhecimento é algo a ser investido. Conhecimento é algo a ser galgado. Nós temos um exemplo básico aqui. Se pegar eu e a Laura, talvez, que talvez é a menorzinha aqui entre a gente, e eu der 10 passos, eu vou alcançar X metros. Por conta da minha estatura, minha envergadura, eu chego a tantos metros de distância. E a Laura dá os 10 metros, 10 passos também dela. Ela alcançará onde eu estou? Não. Mas com o tempo e o crescimento dela, ela vai chegar muito perto de onde eu já estou hoje. Isso é algo físico, algo literal em nossas vidas, mas algo tão verdadeiro no nosso espírito, que devemos buscá-lo todos os dias. Transformação é progressiva, de glória em glória somos transformados na sua própria imagem, como ao Senhor. O que isso nos traz? Que quanto mais conhecimento, mais transformação. A palavra em Oséias 6:3 nos diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Nós temos esse ensino na palavra de Deus. E porque Oséias vai nos dizer sobre isso, que conheçamos e prosseguimos em conhecer, ou prossigamos em conhecê-lo. Eu trabalhei um tempo no posto de combustível com meu sogro, e lá nós tínhamos N pessoas que trabalhavam conosco. Quero falar aqui sobre algo terreno. E lá entre nós tinha um rapaz que vendia aditivos, bardal, para colocar no tanque do carro. E ele era o cara. Ele pagava o financiamento do carro dele, era uma parcela alta, de comissão, de tanto que ele vendia bardal. E os outros não vendiam igual. E um dia eu parei para reparar nesse homem. É um rapaz, né, um homem mais novo. E o que havia nele de diferente dos outros? Sendo que o produto era o mesmo, os clientes muitas vezes eram o mesmo, abastecia com ele e queria o bardal. E abastecia com o João e não queria o bardal. O que tinha no coração dele, na mente dele, na sua performance, era conhecimento. Ele estudou sobre o assunto, ele sabia as qualidades do bardal, ele sabia as qualidades do aditivo, e isso aí dava a ele um conhecimento que trazia a ele benefícios. Isso terreno, tá? Isso algo carnal. Mas isso eu tomei para mim, estudando essa palavra, que o conhecimento de Deus
também nos trará benefícios, também nos trará recompensa. A palavra de Deus fala que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele presenteia, Ele premia os que o buscam. Então esse conhecimento de Deus não é só algo terreno para nós. O conhecimento que nós temos em todas as coisas nos beneficia, mas o conhecimento de Deus também nos beneficia, e isso algo espiritual, algo eterno, que nem se compara com o que nós estamos vendo por aqui. Esse conhecimento que Oséias fala é um conhecimento que não há como esgotar. Como falei, Deus é um ser ilimitado, Deus é um ser eterno, e nós somos limitados. Nós temos horários, 8 horas é o café, 9 horas é tal coisa. Mas Deus é um ser ilimitado, onde não há começo, não há fim. Ele é um ser infinito, e nós somos limitados, não conseguimos absorver a grandeza de Deus. Por essa causa, e também até mesmo quando nós nos convertemos, por outras situações, falta de maturidade, falta de conhecimento e assim por diante. Então, sim, há um progresso na fé. A palavra nos diz em Hebreus 5:11, por isso coloquei esse aviso. Há um progresso na fé, porém, cuidado. Não é um cuidado de que esse progresso é ruim, mas um cuidado sobre a nossa forma de nos portarmos diante desse progresso. A palavra em Hebreus 5:11 nos diz que, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Não são difíceis por sua complexidade, não são difíceis porque é em outra linguagem, não. Paulo nos diz que é difícil, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Esse tardios podemos trocar como preguiçosos em ouvir. E esse é o cuidado que coloquei na tela anterior. O progresso na fé é algo verdadeiro. Porém, cuidado, há um grande risco de você estagnar, de você ficar em um lugar parado e não crescer no Senhor. Isso vai depender dos seus ouvidos à voz do Senhor. Esse texto de Hebreus 5:11 vai nos levar ao texto ali, a parábola do semeador. Acho que é Mateus 13:23, Ioca. Vai ser a conclusão da semeadura. Jesus ali começa a falar, sobre a semente. E ali ele fala da primeira terra como aquele que ouve e não entende. O que ouve e não entende não frutifica. Ele fala que os demônios vêm e levam essa semente e ali não germina, não cresce. Depois, por 2 vezes, as sementes começam um processo e esse processo é abortado, também não frutificando. E por último, cai em boa terra e frutifica. E Jesus explica o que é isso. Em Mateus 13:23, ele nos diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este que compreendeu frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, meus irmãos, cuidado como temos dado atenção à palavra de Deus e ao tempo com Ele. Porque, sim, a maneira como ouvimos determina se haverá compreensão ou não. A maneira como nos atentamos ao Senhor determinará se há compreensão ou não. E havendo compreensão, haverá frutificação. A palavra de Deus só pode operar, frutificar onde há compreensão, onde há entendimento. A parábola fala sobre isso. A quarta terra, o homem que ouve e entende. Então nós temos sim que ter ouvidos atentos ao Senhor
e pedir ao Senhor: Senhor, me dê ouvidos atentos à tua voz. Quero entender a tua voz, quero ouvir a tua voz. Não quero ser preguiçoso nesta faculdade, neste preceito que preciso ter em minha vida, mas quero ser pronto a te ouvir, pronto a te entender, para que em meu coração haja frutificação e transformação. A palavra continua nos dizendo sobre o conhecimento progressivo. Oséias 6,3 nos diz, eu vou abrir todos os textos aqui e pedir para vocês me ajudarem lendo. Oséias 6,3 nós já lemos, não precisa alguém abrir, que fala sobre conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem pode abrir Colossenses 1,10? Quem pode? Levanta a mão para eu saber. Muita gente, hein? Obrigado, Anderson. Colossenses 1,10. O Anderson vai abrir. Segundo a Pedro 3,18. Robertinho. Efésios 4,13. Bia. Calma que eu vou chamar. Agora ficou bom o negócio. Provérbios 4,18. Maria Clara. 1 Pedro 1, do 5 ao 8. Léo. Quem abriu aí Colossenses 1,10 pode ficar em pé e ler bem alto. Colossenses 1,10. Crescendo. Quando nós vemos a palavra crescendo, é que já existe algo. E esse algo precisa ser acrescido. Crescendo em quê? No conhecimento de Deus. Quem abriu 2 Pedro 3,18? Robertinho. Em pé e bem alto. Amém. Aleluia. Cresçamos na graça, amém? E neste conhecimento, Efésios 4,13. Aleluia. Glória a Deus. Até que cheguemos. Nós estamos nesse processo, amém? Nós estamos nessa caminhada. Como disse, às vezes os meus passos se tornam em tantos metros, e os passos da Laura em tantos metros, e os passos do Isaac em tantos metros. Nós não precisamos olharmos uns para os outros em um sentimento de competição, mas em um sentimento de que nós estamos prosseguindo, nós estamos crescendo, nós estamos chegando a esse pleno conhecimento, a essa maturidade de Cristo. Provérbios 4,18. Brilha cada vez mais, é algo crescente, algo progressivo. 1 Pedro 1, do 5 ao 8. Glória a Deus. Olha, Léo, você leu tão bonito que nem pareceu que o texto está errado. Lê de novo, 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Mas você leu assim com tanta convicção que ficou bom isso aí. 2 Pedro, desculpa.
1, do 5 ao 8. Isso. Amém. Amém. Aleluia. Verso 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra fala aqui no 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Para quem que é essa mensagem? Para quem que é essa mensagem? Concentrando todos os seus esforços. Para nós. Há um esforço nosso. Há algo que nós temos sim que fazer. A obra de Deus em nossa vida não é unilateral. Nós não somos cristãos alimentados por sonda. Quando vemos uma pessoa sendo alimentada por sonda, essa pessoa está sã ou ela está doente? Doente. Nós não somos esses. Somos curados em Jesus. Na cruz Ele levou toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Então sim, temos saúde espiritual no Senhor. Então Ele nos diz, concentrando todos os seus esforços. Não depende só de Deus, mas volto a falar, não nos esqueçamos que Jesus nos diz, sem mim, nada podeis fazer. Esse trabalho é um trabalho conjunto, e em Filipenses 3, do 7 ao 12, quero ler com vocês aqui. Quero agradecer o Ioca, que me ajudou aqui nesses slides. Se está ruim, a culpa é dele. Se está bom, a culpa é dele. Obrigado, Ioca. Filipenses 3, do 7 ao 12. Mas o que para mim, Paulo nos dizendo, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algumas versões vai dizer como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Paulo conclui, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado. O verso 7 vai nos falar sobre, Paulo fala sobre algo que tinha lucro. Paulo não fala sobre algo que não tinha valor. Era algo sim que havia valor, era algo valioso, só que quando ele se depara com a grandiosidade do Senhor, esse valor cessa, esse valor termina, esse lucro se torna em prejuízo. Tamanha a grandeza do Senhor. No verso 8, Paulo continua nos dizendo, esse lucro se torna algo para ganhar a Cristo. No verso 9, o desejo de Paulo é ser achado nele. No verso 10, ser achado nele para o conhecer. E no verso 12, ele nos diz que ele prossegue nesse caminho de conhecimento, nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de um aprofundar as suas raízes no Senhor e ser sustentado por Ele.
Quero chamar a atenção, o texto 9 fala, e ser achado nele. Isso fala sobre um lugar em Cristo, um lugar de proximidade, um lugar de convívio, um lugar que não saio, não por não ter opção, mas porque não há lugar melhor, não há lugar onde há mais lucro, não há lugar onde há mais ganho do que a presença do Senhor. E esse conhecimento revelado no coração de Paulo, Paulo continua falando, não alcancei, mas prossigo para conquistar aquilo que foi conquistado. E nós temos que galgar isso junto com nossos irmãos. E como podemos ver, o conhecimento progressivo, que trouxe até aqui, quero refrescar nossa memória, foi que na humanidade temos dois povos, temos dois grupos, os que conhecem a Cristo e os que não conhecem a Cristo. Os que conhecem, temos duas vertentes. Os que conhecem segundo a carne e os que conhecem segundo o Espírito. Os que conhecem segundo o Espírito, temos um caminho de progressividade, um caminho de crescimento. E a grande pergunta que às vezes fica em nosso coração é, tudo bem, Moisés, ouvimos disso, e agora? Como viver nesse lugar? A palavra de Deus em Mateus 11, 28 e 29, por favor. E antes de lermos, eu quero ler aqui um apontamento. As pesquisas apontam que a grande maioria dos cristãos não tem tempo devocional ou diário com Deus. Não é que não tem tempo para o fazer, mas não tem esta rotina devocional com Deus. A maioria não entende a dinâmica desse relacionamento, essa dinâmica diária e não apenas semanal de culto nas igrejas ou em suas casas. Em Mateus 11, 28 e 29, um texto muito conhecido por nós. Isso. Jesus nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse texto, muitas das vezes, nos chama a atenção porque nos diz sobre descanso, sobre um lugar de refúgio, sobre um lugar de alívio, mas o verso 28, pode pôr de volta lá, nos diz assim: vinde a mim. Isso mostra para nós um lugar de proximidade, Jesus chamando nós para Ele, para estarmos com Ele. Não tem como aprender sem estar com Jesus. Aprender de Cristo é preciso proximidade, contato, relacionamento com Ele. A palavra de Deus, em diversas vezes, nos fala assim, quantos lembram da viração do dia lá em Gênesis? Adão e Eva estão no jardim. Toda a viração do dia, o Senhor Deus os visitava. Quantos lembram do texto que fala sobre as misericórdias do Senhor? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quantos lembram do maná dado ao povo no deserto? Era dia a dia. Então, isso que os homens e a grande parte das pessoas não entendem dessa dinâmica relacional com Deus. O relacionamento com Deus é algo diário. Desde a antiguidade, desde o princípio, desde Adão e Eva, Deus vem mostrando para nós: eu quero relacionamento diário. Eu quero estar com você e torço e me esforço e entreguei Jesus e derramei o Espírito para que você queira estar comigo.
Há um chamado do Senhor nesses dias para nós, para este lugar de intimidade com o Senhor. Há um chamado para cada coração aqui nessa noite, de que sim, nós conhecemos o Senhor, mas precisamos prosseguir. E preparando essa palavra, eu me lembrei do texto de Jó, que o Dani até trouxe no domingo passado. Eu fiquei com receio dele falar aquilo que eu ia falar, mas o Senhor acrescenta cada vez mais. A palavra fala que Jó, em Jó 1:1, pode pôr, por favor, Mariana? Olha só quem era Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, Jó foi levado à miséria de vida. Jó foi levado a uma situação miserável. A história diz que ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu as fazendas, perdeu saúde, ficou reduzido a nada. Em Jó 7:5, não precisa abrir, mas está escrito que ele foi reduzido a uma condição miserável. A dor era tanta que os amigos de Jó foram o ver, e de longe, olhando para Jó, não o reconheceram. Tamanha era a desgraça em que Jó se encontrava, a falta da graça de Deus sobre ele. E ali os amigos de Jó vão ter com Jó, e sabe o que eles falam? Nada. Tamanha era a dor que havia na vida de Jó. Eles ficam com Jó, se eu não me engano, 7 dias. 7 dias, é isso? Se não me engano, em 7 dias, eles ficam do lado de Jó, com certeza em choro, tamanha dor que Jó estava passando. Mas Jó era um homem reto, íntegro, se desviava do mal, temia a Deus. E a palavra fala em Jó 1:20 e 22 que Jó não maldiz o Senhor. Pode abrir, Mariana, por favor? Mas ele fala que bendito é o nome do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós olhando para esse homem, com certeza nós falaríamos: esse homem conhece o Senhor. Esse homem teve encontro com o Senhor, não é possível. Tamanho sofrimento que esse homem passava, tamanho ele estava desfigurado. Os seus amigos não o conheciam. Mas Jó rasgou as suas vestes, se prostrou e adorou o Senhor. Mas em Jó 42:6, se não me engano. 42:6, é isso? Isso, 42:6 e 7. Jó dizendo: Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. 5 e 6, desculpa. Jó falando: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, sendo um homem tão íntegro, tão reto, teve esse proceder diante do Senhor. Um proceder de arrependimento, de quebrantamento. E volto a dizer, o Senhor está nos chamando a esse lugar de conhecimento. A não de ouvir falar, mas que os nossos olhos o vejam em sua plenitude, em sua grandeza, a ponto de esse contemplar, esse véu removido, esse tornar visível essa revelação, nos transforme de glória em glória, nos levando ao dia perfeito como a luz da aurora, prosseguindo como Paulo prossegue para conquistar aquilo que foi conquistado. E Jesus nos chama a esse lugar em Mateus: venham a mim, aprendam de mim,
Atos 4:13 vai nos dizer também sobre estar com Jesus. Aqui estou terminando, creio que mais 40 minutos. Brincadeira. Antes que alguns caiam da cadeira, eu vou parar. Atos 4:13 vai nos dizer assim, eu acho que eu já falei para o Marcos sobre isso. É o texto que eu mais gosto da palavra de Deus. E é um texto que constantemente eu oro sobre ele. Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu estive com o Senhor. E vejam que eu tenho sido transformado por essa presença gloriosa, transformadora, salvadora, que nos cura, que nos redime, que nos anima, que nos levanta. E o texto nos diz assim: e ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles estavam num sinédrio falando sobre as coisas do reino. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, talvez homens, hoje iriam dizer em palavras bem chulas, esses caras eram até ontem, eram pescadores, malemar sabiam escrever os nomes, o sobrenome então nem tentavam escrever, mas homens iletrados e incultos, e admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Há um convite do Senhor nessa noite, para nós como igreja, para nós como filhos, a um lugar mais profundo, no rio de Deus, a ir a um lugar onde que os nossos pés não mais dominam os nossos movimentos, mas o rio do Espírito Santo nos conduz. Eu quero te convidar, meu irmão, a corresponder a esse amor e a esse convite nessa noite. A palavra fala que eles reconheceram que estiveram com Jesus, não dizendo sobre a afeição desses homens, sobre a fisionomia desses homens, porque, não, eu já vi. Não foi como Pedro lá atrás e falaram, não, você era um deles, eu lembro de você lá no meio. Não foi esse reconhecimento. Esse reconhecimento foi porque eles viram Pedro e João transbordando a pessoa do Cordeiro. Reconheceram Jesus vivendo neles, reconheceram a mesma unção, reconheceram o mesmo palavreado. Como tem sido o nosso palavreado por aí? Será que nossas palavras evidenciam que estamos tendo tempo com Jesus? Ou denunciam que estamos talvez encontrando com o Cristo em um culto de domingo ou caseiro? Nossas palavras na escola, nossas palavras no trabalho, nossas palavras na chamada resenha, que os meninos gostam tanto, e às vezes adentram a madrugada, principalmente aqui no acampamento, para terem a resenha deles. Nossas palavras denunciam o que sobre nós? Reconhecem que estamos com o Senhor? Reconhecem que somos dele? Reconhecem que somos embaixadores de Cristo? E eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. E quero incentivá-los a terem tempo com o Senhor. Eu não posso usar o termo gastem tempo, não. Mas invistam tempo neste lugar. Nesse conhecimento progressivo, nessa santificação progressiva, nessa exposição à palavra que testifica dele, a palavra em João 5:39, Mariana, por favor. Nos mostra uma convergência bíblica em que tudo na Escritura aponta para Jesus. A palavra em 5:39 de João fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E eu quero
falar aqui sobre essa última parte. Que como podemos manter isso? Como estarmos nesse lugar, Moisés? Segunda, terça, quarta. A palavra nos diz em Hebreus, se eu não me engano é 5:13. E 14. Acho que sim. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, nascido, novo, ainda imaturo, mas nascido. O 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra nos garante, nos afirma, reafirma, se tivesse outra, reafirma que há uma prática de vida cristã. Há uma prática de conhecimento, há uma prática de crescimento. Podemos ouvir pessoas falar sobre as Escrituras, podemos ouvir pregações. Meus irmãos, isso é bênção, mas o Senhor quer ter um tempo com você, a sós. Como Jesus foi a Tiago e uma aparição ali específica a ele, transformando a vida de Tiago, de um incrédulo, a uma coluna da igreja. O Senhor quer se revelar a você dessa mesma forma, a levar a você a um novo patamar de vida em Cristo, a um novo conhecimento, a um novo lugar. E meus irmãos, esse lugar cada vez mais vai ser um lugar de rendição. Não tem como estarmos diante do Cordeiro com todas essas verdades e não sermos transformados. E o que eu quero falar aqui, nessas faculdades exercitadas, podemos pensar em jejum, podemos pensar em louvor e adoração, podemos pensar em palavra, podemos pensar em oração. A palavra em João 5,39 fala: examinais, pois todas as coisas testificam de mim. Então, gastem tempo, invistam tempo nesta palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Em Jeremias 33:3, destaco a vocês a palavra, examinar as Escrituras, e destaco a vocês a oração. Em Jeremias 33:3, nos mostra 2 estágios na vida de oração. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Primeiro estágio na nossa vida de oração, há um invocar e uma resposta. E às vezes nós nos alegramos com isso, mas há um convite um pouco adiante, que nos diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Há um prosseguir também na nossa vida de oração, para o Senhor nos trazer revelação. Anunciará para nós coisas grandes e ocultas. Coisas grandes são maravilhas do Senhor, ocultas são reveladas. Serão tirados o véu dos nossos olhos nesse lugar de oração, e será revelado coisas grandes e ocultas do Senhor ao nosso coração. Então quero incentivá-los a crescerem na palavra. Examinais as Escrituras, porque nela testificam sobre Jesus. E tenham um tempo de oração com o Senhor, porque Ele responderá. E quando responder, não abra os seus olhos e continue sua vida. Peça a Ele: Senhor, me revela o oculto, me revela aquilo que os meus olhos ainda não viram, me revela aquilo que meu coração ainda não sentiu.
Me leva a esse lugar de profundidade. Não há como aprendermos de Jesus sem ir a Ele. Jesus nos diz em Mateus ali: vinde a mim, vem a mim, aproxima de mim aqui, fica comigo, eu vou te dar assim descanso, vou te dar refúgio, mas vou te ensinar, mas vem a mim. Há um convite da parte de Deus, meus irmãos. Talvez como Paulo, alguns estão sendo fortalecidos nessa noite para um prosseguir e para ver Cristo como um lucro, como nunca visto em suas vidas. Mas talvez como Jó, alguns pensavam ter conhecido o Senhor nessa noite. Eu não sei qual sentimento permeia o teu coração. Eu não sei nem se no teu coração há um sentimento de incredulidade, como no coração do irmão de Jesus. Mas eu quero te encorajar a responder a esse convite do Senhor nessa noite, em conhecê-lo, neste conhecimento não segundo a carne, mas segundo o Espírito, onde algo é nos revelado, onde algo é entregue às nossas mãos, aos nossos olhos, ao nosso coração, a ponto de todas as coisas se tornarem como lixo, como refúgio, como esterco, comparado à presença de Jesus. Espírito Santo de Deus,